Hoje o assunto é o cérebro em isolamento. E olha aí, já falei um pouquinho da pandemia, vou entrar rapidamente sobre esse assunto, porque a pandemia foi um ponto muito interessante também para a gente entender como o nosso cérebro vai reagindo em situações de isolamento, porque até o momento da pandemia, um pouquinho anterior, a gente sabia que isso era prejudicial, mas as maiorias das pesquisas eram relacionadas a idosos e pessoas mais velhas que estavam em isolamento e logo tinham uma tendência maior a ter doenças neurodegenerativas, Alzheimer e afins. A pandemia acabou nos possibilitando enxergar por outra ótica também, como são os efeitos em larga escala em pessoas mais jovens, em crianças, adolescentes, adultos. E a gente tem muitos estudos bem interessantes mesmo e que podem nos ajudar na nossa vida cotidiana. Então eu acho que esse vídeo vai ser bem esclarecedor. Espero que seja. E a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre... ter um panorama mais geral também da importância dessas relações e do quanto neurologicamente a gente nem imagina que é tão impactante assim. E, spoiler, é muito. Mas sempre falo aqui que a gente é evolutivamente social, né? A gente somos seres sociais que evoluíram para estar em bando, para estar em grupo, para participar de tribos e afins. Então, tudo isso nos faz pensar que o isolamento é igual a risco de vida. Afinal, a gente precisava pertencer à tribo, a gente precisava compartilhar recursos para nos mantermos vivos, né? Então, nosso aparato acabou registrando isso como uma necessidade intrínseca do ser humano. E quando a gente se sente rejeitado, não pertencente ou se isola, nosso cérebro faz questão de dizer: isso aí é um problema. E aí, como ele faz? Descargas de neurotransmissores vinculados ao estresse, baixa produtividade, baixa qualidade de vida, fadiga, dificuldade de se relacionar entre outras pessoas e afins, porque a interação social é como um músculo. Se não for exercitada, ela vai enfraquecendo e vai ficando mais difícil esse resgate em termos de praticidade do dia a dia. Mas é sim possível reverter, tá? Então, antes de trazer aí várias coisas negativas do assunto, eu quero já dizer que calma, tudo que você vai escutar tem solução, relaxa. É só você dar uma segurada aí na sua vida, né? Na qualidade de vida, dar um impulsionamento na sua qualidade de vida de alguma forma. Quero começar falando de um experimento de Harvard, que é considerado o experimento sobre desenvolvimento humano mais longo já feito. Então, ele durou 70 e poucos anos, onde eles pegaram um grupo de 724 homens e acompanharam desde a infância até a velhice. Então, foram muitos e muitos anos, centenas e centenas de arquivos onde eles analisavam pessoas de classes sociais diferentes, atribuições diferentes, e quando começou o experimento eles não tinham noção nenhuma de que criança ia ser bem-sucedida, qual criança ia ter melhores relacionamentos, que tipo de doença eles teriam, nada disso. Eram crianças ali que eles foram acompanhando até a fase, até serem idosos, né? Então foram entrevistas, foram exames neurológicos, exames de sangue, conversas com pais, depois futuramente conversa com esposas, filhos, filhas e afins. Então foi um material bem denso e extenso a ser analisado de todas essas pessoas, mas alguns dados muito interessantes que foram descobertos nisso é que estava diretamente, presta atenção, diretamente correlacionado à satisfação que essas pessoas tinham nas relações com a sua qualidade de vida e até mesmo, ouso dizer, até mesmo com a mortalidade. A taxa de mortalidade também estava possivelmente correlacionada com não era a quantidade de relações, não entenda errado, não é a quantidade de relações, mas sim a qualidade delas. Quanto mais engajado aquela pessoa estava com as suas relações, seja comunidade, família, amigos e afins, quanto maior a percepção que essa pessoa tinha de bons vínculos e bons relacionamentos, maiores foram as suas taxas ali de sucesso e autorrealização. Não é necessariamente que aquela pessoa ficou mais rica que a outra e afins, não é nesse quesito, mas aquela pessoa estava mais satisfeita consigo mesma, ou seja, a gente pode correlacionar isso com felicidade, a pessoa era mais feliz com quem ela era, o que ela tinha e as pessoas ao redor. As pessoas que tinham um menor grau de satisfação nas suas relações apresentavam maiores índices de depressão, de doenças neurodegenerativas e até mesmo mortalidade. Bom, não exercitar o músculo da interação social, digamos assim, em grosso modo, né? Mas não exercitar ele pode fazer a gente ficar com uma maior fadiga,
uma maior dificuldade em iniciar novas conversas, a se expor a novas relações e afins. Então, é como se a gente fosse realmente perdendo vocabulário, como se a gente soubesse falar algum idioma e aos poucos a gente fosse esquecendo conjuntos de palavras, esquecendo conjugações e afins, até a gente não ficar mais fluente naquilo. Então, existe um termo também bem interessante que está bem em alta atualmente, vale até uma aula inteira sobre isso, que é o brain fog, que é como se fosse uma neblina causando aquela fadiga, aquela exaustão. Muita gente tem isso por conta da alta produtividade e afins, mas nas relações também é possível de acontecer, como se a gente estivesse olhando elas assim num vidro embaçado e sem energia para limpar aquele vidro, sabe? A cognição social, ela pode ser impactada. E quando a gente fala cognição social, ela é um conjunto de habilidades que a gente tem para interagir. Então, é desde entender tom de voz das pessoas, ou entender expressões faciais, saber expressar as nossas. Tudo isso a gente vai aprendendo desde pequeno e a gente vai exercitando, aprendendo novas formas de fazer, vai ampliando a nossa gama de conhecimento sobre essas relações. Então, não exercitar faz a gente ir reduzindo esse escopo gradualmente. Então, olha só, tem um estudo bem interessante, envolvia 32 mil pessoas. Isso é considerado um estudo grande pra caramba. E perceberam, em pessoas com isolamento social, uma perda cerebral nos lobos temporais, ou seja, que medem a noção de tempo, os lóbulos frontais e no hipocampo, que é considerado a parte responsável pela memória, pela gestão dessa memória e afins. Inclusive, um dado bem interessante é que pessoas com depressão têm o hipocampo reduzido. Então, são informações que, por mais que elas sejam isoladas, elas se entrelaçam e a gente consegue montar como se fosse um quebra-cabeça e enxergar como um todo. Então, a interação social é algo importante nessas áreas cerebrais e essas áreas cerebrais, inclusive, colaboram em quadros de depressão, são vistos em quadros de depressão. Então, é correlacionar duas informações interessantes para criar esse escopo bem amplo e entender a importância das relações, a importância de exercitar essas relações na nossa vida para que a gente não caia em declínio, um quadro de declínio. E tá ouvindo isso? Provavelmente é o Carnatec da Alura, a maior escola de tecnologia do país. Bora codar entre um bloquinho e outro? O ano mal começou, janeiro passou voando e aquelas metas de estudar tecnologia parecem ainda estar no papel. Mas relaxa, porque o carnaval tá aí e a Alura trouxe uma oportunidade de ouro para você transformar esse feriado num upgrade da sua carreira. Uma matrícula, todos os cursos desde programação, inteligência artificial, gestão e inovação e muito mais. De quebra também tem a comunidade exclusiva para você tirar dúvida, fazer networking, certificados para turbinar o seu currículo e impressionar os recrutadores, ferramentas incríveis como a Luri, a inteligência artificial da Alura, e o Tech Guide, que vai ajudar vocês a escolher o melhor caminho a ser seguido, indicando os melhores cursos e formações que mais se alinham com o seu perfil. Ou abre alas que eu quero codar. Desculpa, essa piada é muito ruim, mas eu acho que era a única oportunidade da minha vida que eu ia poder usar ela. E eu não podia perder, assim como você também não pode perder os 15% de desconto na sua matrícula com o meu cupom Lisa Guerra. É só apontar pro QR Code ou clicar no link aqui da descrição, porque afinal, se o ano começa só depois do carnaval, eu não sei, mas com certeza a sua transformação de carreira pode começar hoje mesmo. Bora! A boa notícia, como eu falei lá no início dessa aula, é que sim, tem como a gente reverter ou a gente minimizar os danos de tudo isso, porque o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Ou seja, ele se adapta e se molda de acordo com o que a gente expõe ele, de acordo com o quanto a gente exercita ele, e ele vai se adaptando também a novas funções, ou até mesmo a usar novas partes dele para suprir certas carências. Então, é possível a gente estimular essa neuroplasticidade para que a gente reverta essa situação. Então, existe um termo bem interessante chamado reserva cognitiva. É quase assim, falando uma metáfora bem boba, assim, em termos financeiros, por exemplo. Você vai lá, guarda o seu dinheiro e vai fazendo a sua reservinha. Vai, ao longo de toda uma vida, juntando aquela quantia de dinheiro. E quando você é velho, quando você não tem mais aquele pique para trabalhar ou não tem tantas oportunidades e afins, você consegue ter uma vida um pouquinho mais confortável com base nas suas economias e afins, né? Você foi uma pessoa responsável financeiramente ao longo da sua vida. Quando a gente fala de reserva cognitiva, o princípio é bem parecido. A gente teria que fazer uma reserva, ou seja, dar aquela gordurinha, digamos assim, cognitivamente, para evitar com que a gente tenha declínio nas nossas funções cognitivas. E como a gente faz isso? Estudo,
E quando eu digo estudo, não significa que você precisa entrar na Harvard, Californication, Motherfucker, Cambridge. Não. É se manter engajado ativamente a novas experiências e novos conhecimentos, expor o seu cérebro a novos desafios. Então, é uma das formas também de estimular essa reserva cognitiva, porque é ela quem vai permitir que o seu cérebro continue funcionando bem, como se fosse um amortecedor, mesmo quando você já está com uma idade avançada ou caso tenha tido algum tipo de perda cerebral por si só. É tipo ter um gerador de energia para quando acaba a luz, e aí você tem aquela reserva que vai te deixar bem, vai te deixar tranquilo por um bom tempo. Isso explica porque tem alguns idosos com, 80 e todos anos e são lúcidos, ativos, lembram das coisas, conseguem manter diálogos e se engajar em atividades interessantes, enquanto outros que podem ter a mesma idade têm um declínio maior, seja por fatores genéticos e também por não ter abastecido ao longo da sua vida sua reserva cognitiva adequadamente. Então, além desse estudo e de deixar o seu cérebro exposto a mais quantidades de informação, a quantidade de desafios cognitivos e afins, também temos outras ferramentas e estratégias interessantes que você precisa inserir na sua vida como um hábito, como algo rotineiro, como algo que faz parte do seu ser, para que você consiga ir alimentando essa reserva cognitiva de uma maneira eficiente. Então, por exemplo, atividades cognitivamente estimulantes como palavras cruzadas, leitura, aprender um novo idioma, um novo instrumento, porque esse tipo de atividade envolve não só o motor, envolve o cognitivo, envolve memória, envolve percepção de tempo. Então, é um aparato muito grande de coisas na sua mente que precisam funcionar em conjunto e ser exercitadas simultaneamente para que essas atividades aconteçam, como, por exemplo, falar um novo idioma, tocar um instrumento ou até mesmo a leitura. Então, é um exercício muito amplo, cognitivamente falando. Então, utilizar isso para inserir na sua rotina de uma maneira efetiva é algo importante para você ter uma maior qualidade de vida no futuro, ter uma lucidez maior no futuro. E, é claro, exercício físico regular, porque ele estimula essa neuroplasticidade, essas novas conexões, a criação de neurotransmissores ali que vão te ajudar tanto a desempenhar melhor nessas tarefas e atividades, quanto também a fortalecer as suas conexões e dar uma maior longevidade. Então, tudo isso é algo que você precisa arranjar e dar teus pulos, entendeu? Dar teus pulos, porque é algo importante de ser feito antes de você chegar naquela idade mais complexa, assim, a idade da sabedoria, e sentir que, não consigo dar conta das minhas relações, ou não consigo dar conta de me expressar, e nem lembro das coisas, não consigo ter uma autonomia. Ou seja, você perde a sua autonomia. Doenças como o Alzheimer estão muito correlacionadas com esse declínio cognitivo. Então, é muito importante que você se mantenha ativo e alimente com vontade, alimente intencionalmente a sua reserva cognitiva. Então, cada vez que a gente aprende mais sobre as interações sociais e os nossos relacionamentos, mais a gente tem certeza que eles são centrais na nossa vida e que a gente precisa deixar eles saudáveis, a gente precisa estar exposto. Não precisa ser um número grandioso de conexões e afins, mas precisa ter, sim, qualidade e satisfação nessas relações. Essa sensação de autorrealização frente a elas é muito importante para manter isso ativo, porque a reserva cognitiva também é muito bem estimulada a partir dessas interações sociais. Então, a interação social por si só, ela intrinsecamente, ou seja, lá de dentro de você, ela já estimula também todas essas áreas importantes do cérebro que, quando a gente está em isolamento, causam declínio. Então, é bem, bem importante mesmo. Fica a sugestão para você conversar com alguém hoje, tira um tempinho aí depois de assistir essa aula, troca uma ideia com quem mora com você ou algum amigo que você não conversa faz tempo. Puxa assunto, tenta dar uma abertura, uma vulnerabilidade talvez, tenta conversar um pouco mais com essa pessoa e ir estimulando também essa exposição, porque precisa ser algo intencional. Então, fica o convite também para entrar na nossa comunidade do Psicoplay, assistir outros conteúdos daqui, conversar com a galera, seja sobre eles ou até mesmo sobre interesses em comum que vocês possam ter. Então, obrigada pela atenção de sempre. Tchau!